as aves do céu, que não semeiam e nem cegam. É o nosso Pai, que as alimenta. Isaías 55, versículo 8, 9, 10 e 11. Leiamos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? O Senhor está sempre chamando a atenção do seu povo. Aqui ele faz uma comparação, mostrando que os pensamentos e os caminhos dele são muito mais além do que nós podemos imaginar. Segundo alguns relatos de pessoas que foram arrebatadas até o céu, o Senhor lá no céu não precisa abrir a boca para falar, fala com os pensamentos. Enquanto nós demoramos a formar frases e palavras inteiras, Deus já formou milhares. É algo que não dá para compreender. Outro dia eu fiz uma comparação com os irmãos do disco de vinil. As pessoas têm um hábito, não sei se ainda tem, de pegar o disco de vinil e ficar rodando ele com a mão. Então aquelas palavras que são faladas de acordo com a velocidade que nós falamos, ainda que sabemos que tem gente que fala muito rápido e outros falam bem devagar, mas rodando o disco de vinil ali, as palavras saem em gritos como se fosse passarinho cantando. Mas as palavras estão saindo ali, só que numa velocidade muito além da nossa capacidade de fazer. O Senhor, quando fala que os pensamentos dele e os seus caminhos são mais altos do que os nossos, ele faz a comparação, assim como os céus estão elevados da terra, ele não está falando desse primeiro céu que os homens contemplam, as estrelas. Ele está falando dos céus aonde ele está, porque no livro de Salmo, diz que o Senhor se inclina para ver o que está no céu, para ver as estrelas. Então ele está muito além. Ele está muito além da nossa imaginação. Enquanto você está pensando em realizar uma obra, em fazer algo do seu jeito, o Senhor já pensou como vai ser, como vai terminar, com tudo. Já está bolado, já está preparado. A Escritura nos dá essa informação para nós não sermos atrevidos demais. Ficar calculando o dia de amanhã e querer fazer a nossa obra do nosso jeito. Muitos não se submetem à palavra e às vezes estão vivendo uma vida de frustração, vou dizer isso. Por quê? Porque promovem algo que não sabem se vai dar certo, se vão acertar. Quem sabe do dia de amanhã é o Senhor. Por isso a Escritura diz, não presumais do dia de amanhã. Não fique calculando o que vai ser, porque você não sabe o que o dia vai produzir. Por isso nós aprendemos, se Deus quiser, se for da vontade do Senhor. Às vezes alguém se levanta para perturbar, alguém se levanta para caluniar, vem logo um monte de imaginação na nossa mente, o que poderá ser, o que vai acontecer, o que eu posso fazer, mas a melhor coisa é nós entregarmos nas mãos de Deus. E estar em oração, aguardando o momento exato do Senhor, porque Deus tem sempre um plano perfeito, melhor. Começa bem e termina perfeitamente bem. Mas às vezes os planos do Senhor não são os nossos planos. Como ele diz aqui, os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Vocês têm um modo de caminhar, eu tenho outro. Vocês vão até 10, até 100, eu vou infinitamente. Entendem? O que a Escritura está querendo transmitir para nós, que nós temos que ter total confiança. E ele diz, assim como a neve que cai lá do céu, e a chuva, e rega a terra, e dá semente ao semeador e faz brotar o que nela foi semeado, assim será a palavra que sai da minha boca. O que ele está querendo dizer com isso? Que o caminho dele, os pensamentos de Deus, têm retorno.
não vem vazio. Tudo que o Senhor opera, em tudo que Ele ordena, tudo que Ele revela e mostra, tem um resultado. Agora, quando o homem se atreve a fazer o seu modo, a fazer as coisas ao seu modo, como eu queria dizer, como está escrito no livro de Provérbios, aquele que apressa com seus pés, peca. Por que peca? Pecar não é somente deixar de obedecer os mandamentos de Deus, é fazer coisas erradas. Todo o pecado é tudo que é errado. Tudo que é errado é pecado. Quando uma pessoa transgride e faz algo que lhe aborrece, que traz problema, ele pode imaginar que não pecou contra Deus, mas pecou contra a sua própria alma. O livro de Provérbios diz isso. Aqueles que pecar contra mim violentará a sua própria alma. A Escritura mostra que a nossa transgressão contra Deus é prejuízo para nós mesmos. Os pastores deviam entender melhor essas Escrituras e passar mais conhecimento para os seus membros. Porque Deus não criou o mandamento para colocar cabresto em ninguém. Os mandamentos foram feitos para o nosso bem viver, para vivermos bem, para o nosso bem-estar com Ele e com as pessoas. Se alguém lhe aflige, Deus está te treinando, te provando. Qual é a sua procedência? É ir para o joelho e pedir graça para você não tomar nenhuma atitude apressada, ousada, que não seja do Senhor. Por quê? Quando o irmão ou a irmã vai à frente da vontade de Deus, o resultado às vezes não é satisfatório. Geralmente não são satisfatórios. Quando você espera com paciência e pede ao Senhor a direção, pode até demorar um pouco, mas Ele vai te dar a direção certa e a coisa vai encaixar no seu devido lugar. Nós, irmãos, temos assim passado por momentos em que precipitamos com os nossos pés, ou seja, com o nosso ego. Quando a Bíblia fala, guarda o teu pé, como está escrito no livro de Eclesiastes, é guardar o seu ego. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais, ao ouvido que ofereceu o sacrifício de todo. Tem pessoas que gostam muito de vir aqui para frente, né? Tomar tempo e jogar um monte de coisa para a igreja que não tem valor nenhum. Né? Isso tudo vai ser acertado à conta. Quem vem aqui para cima, quem vem dar testemunho, tem que vir no Espírito, e não para tomar tempo. É como uma pessoa vai ler um salmo inteiro e não vai explicar nada. Para que isso? Deixa para o pastor. Vai tomar tempo, deixa para o pastor, vai explicar. A palavra do Senhor, ela nos ensina para o nosso bem. No livro de Deuteronômio, de Êxodo, quando o povo estava saindo, as leis foram dadas para organizar o povo, para o povo viverem melhor entre eles. Porque era um povo sem lei. Seguiam as leis lá do Egito, mas as leis de Deus são perfeitas. Tem muitas pessoas que acham que a lei do Velho Testamento é dura por causa do pecado. A lei de Deus, presta bem atenção, do Velho Testamento não transforma o coração, era apenas para frear o mal, o pecado, para as pessoas viverem bem. Quem transforma o coração para obedecer às leis de Deus é Jesus. Porque quando ele morreu, ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo entra dentro do seu espírito, ele se comunica com o teu espírito e te ajuda a frear, te ajuda a modificar, te dá mais entendimento, vai melhorando o seu viver, e um monte de coisa acontece, né? Mas eu quero contar uma história para vocês. Eu vou ler a história para vocês, mas eu vou falar aqui. Quando o povo de Deus saiu, assim que eles saíram do Egito, quando eles saíram, eles foram para atravessar do Egito para o deserto, por um lugar fácil. Mas o Senhor mandou eles voltarem. E eles não entenderam. Mandou que eles voltassem e se acampassem em frente ao Mar Vermelho. Poderia ter passado por um outro caminho. O Senhor Deus, às vezes, faz isso conosco. Você escolhe um caminho melhor, ao teu ver. Você calcula, você inventa, você cria ideia, mas o Senhor tem um pensamento muito além da nossa imaginação. É infinito. Quer ver uma coisa? Nós estamos aqui, nós oramos, vamos orar depois. Hoje, milhões de gente estão orando. Como Deus responde e ouve todas as orações? Pela capacidade que Ele tem. Não é igual a nós. Vocês podem entender isso facilmente. Quem mexe com um computador vai entender isso. Um computador tem um lugar que armazena vários arquivos, pensamentos, fotos, tudo que você pensa e digita ali fica arquivado. E o computador processa tudo isso num lugar só, que é chamado de HD.
E se você quiser fazer um monte de coisa, tirar um monte de informação dali, ele te dá rapidamente um monte de informação ao mesmo tempo. Veja, um aparelho desse consegue fazer isso. Imagina o Criador do universo. Como poderia Deus criar em um dia só tantas coisas? A ciência não aceita isso porque acha que Deus é como nós. Porque a ciência só pode entender até um limite. Então eles calculam que deveria ser feito dentro do limite humano. Mas não é no limite humano. Não tem limite. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que quer dizer isso? Quer dizer que 1000 anos para nós aqui é como se fosse um diazinho para Deus. E um dia pode ser para Deus como 1000 anos, porque o que nós demoramos fazer em 1000 anos a entender, ele pode fazer num dia. Se Jesus não viesse agora e daqui demorasse mais 1000 anos de nós vivendo sobre a terra, a ciência até chegar a um conhecimento, a uma estratégia maior de invenções, de descoberta, o Senhor já fez tudo hoje. Por isso que a Escritura diz no livro de Eclesiastes, viu? Não há nada novo na terra. Se alguém disser assim, ei, isso aqui é novo, que nada, já foi nos tempos passados. Ah, vai me dizer que no tempo passado tinha avião, tinha carro. Não tinha na terra, mas estava lá no pensamento de Deus, estava lá no livro de Deus. É, irmão, a palavra de Deus ela tem resposta a muitas coisas. Mas então vamos ler lá a história. Glória a Deus, está lá no livro de Êxodo. Nós vamos ler Êxodo 13, depois vamos ler Êxodo 14. É maravilhoso nós estudarmos isso, irmão, para que os irmãos se despertem. Às vezes estamos agoniados querendo fazer do nosso jeito, mas Deus tem um jeito melhor. É claro que algumas coisas que nós imaginamos e concluímos é porque o Senhor Deus aprovou, abençoou. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Para os guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Isso foi logo na saída, eles tinham que caminhar de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Capítulo 14, versículo do 1 ao 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, que tornem e que acampem diante de Pi-Hairode, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Veja bem, o que aconteceu? Por que Deus já não colocou o povo direto lá no Mar Vermelho? O que vocês imaginam? Foi para justamente o povo raciocinar mais tarde, pensar, olha o que Deus fez. Não vou deixar vocês passar pelo caminho mais fácil, melhor não. Eu vou levar vocês para um caminho mais difícil. Porque o plano de Deus, os pensamentos de Deus era diferente do pensamento do povo. Então o Senhor mandou que eles voltassem pelo caminho e se desviassem para o Mar Vermelho entre esses dois lugares. Versículo 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel. Isso aqui é Deus falando, veja bem. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou, fechou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Isso aqui o Senhor Deus falou para Moisés. Deus esclareceu a Moisés, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar vocês em frente ao Mar Vermelho, Faraó vai logo dizer no coração dele, estão embaraçados lá no deserto. E nós vamos pegar eles agora, estão tudo embaraçados. Nós vamos pegá-los. E o Senhor diz para Moisés, eu vou endurecer o coração dele. Qual era o objetivo de Deus? Era exterminar os egípcios. Era dar uma lição, mas de morte mesmo. Então a estratégia de Deus era essa. Bom, Deus já tinha pensado tudo. Vou colocar o meu povo ali, eles virão furiosamente, pensando que vão segurar o povo. Segundo as Escrituras, o Senhor Deus colocou uma escuridão no meio dos egípcios, eles não enxergavam nada, e do povo de Deus um clarão de fogo. Moisés tocou nas águas, um vento começou a soprar, não foi igual aparece no filme. No filme aparece que o mar abre rapidamente, mas não, o vento foi soprando e assim, de manhã ainda estava escuro, as águas já tinham se rompido, não é? E ali passaram o povo de Israel.
Quando o povo de Israel já estava chegando do outro lado, o Senhor Deus tirou aquela nuvem e os egípcios foram atrás. Estratégia de Deus. Quando eles estavam no meio do mar, o Senhor falou para Moisés: toca nas águas. E as águas fecharam de um lado para o outro e matou todos eles, cavalo, os carros, cavaleiros, tudo. Há poucos anos atrás foi achado roda toda de ouro das carruagens, dos carros de Faraó. No fundo do mar, vermelho. Aleluia. Quero prosseguir aqui no versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, aleluia. E os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairode, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, tiveram muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, veja bem, irmãos, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Não era Moisés que estava falando isso, eu vou explicar isso aqui. Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. E o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aqui está que a informação dada por Deus não foi dada ao povo, foi dado a Moisés. Às vezes um servo de Deus está na frente de uma obra, ou irmão que tem dons espirituais, que tem comunhão com Deus, Deus lhe comunica o que vai fazer, mas não fala para todo o povo. Aí Deus usa aquele servo, aquela serva para anunciar. Moisés sabia o plano de Deus, por isso que ele não estava apavorado. Por isso que eu mudei aquele hino, que diz assim, que Moisés ficou apavorado. Eu falei: está fora, completamente fora. Moisés não estava apavorado. Olha o mar vermelho, olha o mar vermelho, o povo de Israel assim exclamou: viemos de longe para morrer aqui, veja que horror. Aí vem outra fala: Moisés ficou apavorado. Como é que nós vamos cantar um hino errado desse? Quem fez, tudo bem, ele fez na empolgação, coisa e tal, talvez na inspiração recebeu a música, mas a letra está errada. Moisés não estava apavorado, ele estava muito seguro. Porque um homem de Deus que está na frente de uma obra, geralmente ele está muito seguro. Lembra quando aquele rei, não sei, da Síria, fez emboscada e Deus revelava para o profeta que estava em Samaria? Aí o rei da Síria descobriu que tinha um profeta ali que revelava a emboscada. E o rei era avisado pelo profeta. Então, alguém lá do exército do rei da Síria disse: não tem ninguém traidor aqui não tem ninguém dos nossos que é a favor do rei de Israel, não. É um profeta que tem lá, que ele fala tudo para o rei. Aí o rei da Síria foi lá, cercou. Aí o moço, o ajudante do profeta, levantou bem cedo, quando olhou, estavam os exércitos. Disse: ai, meu Senhor, o que nós vamos fazer? Aquietai-vos, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Senhor, eu rogo a ti que o Senhor abra os olhos desse jovem para ele ver. Aí Deus abriu os olhos do jovem, né?
Aí ele viu em cima das montanhas tinha carros de fogo, cavaleiros de fogo. Aleluia! Oh glória! Aí a Bíblia diz que eles desceram. Aqueles exércitos do Senhor desceram. Não adianta, irmão. Se Deus não quiser que ninguém toque em você, pode cercar todo, você está ali na presença do Senhor. É por isso que o cristão tem que andar em obediência. O profeta estava tranquilo porque sabia que Deus não tinha dito nada para ele que ia entregar Jerusalém ou Judá na mão do inimigo. Deus não falou nada. Então por que eu vou temer? Não é? O povo aqui, muito temeroso, porque a ideia do povo, o pensamento do povo, o caminho do povo era outro. Não foi isso que nós falamos para você, Moisés? Que nós ficássemos no Egito, servindo aos egípcios? Não tinha sepultura lá, porque nós vamos morrer agora aqui. Na mente deles, que eles iam morrer ali agora, porque o faraó vinha com uma fúria terrível. 600 carros, todos os capitães, todo o seu exército, todo o povo. Foi uma coisa terrível de se ver. Mas Moisés estava seguro. Moisés estava seguro. Por quê, irmãos? Moisés estava seguro porque Deus tinha falado com ele. Tinha comunicado a ele o que Deus iria fazer. Então ele estava super seguro. Agora como é que eu vou cantar um hino assim? Moisés ficou apavorado. Completamente errado. Completamente errado. Então, nós aprendemos, nós que servimos a Deus, a temer a Deus. Temer de verdade. Respeitá-lo. E crer na palavra. Se Deus tem um plano, temos que ter cuidado com o nosso plano para não ir de encontro e chocar com os pensamentos de Deus e dar errado. Nós temos que andar alinhado com o Senhor. Lado a lado. Por isso Jesus disse assim, em João 15, estai em mim, e eu em vós. João 15, estai em mim é você estar dentro da vontade dele. E ele em nós, é nós deixar Jesus viver no nosso coração, como diz em Provérbio. Dá-me, filho meu, o teu coração. O coração que nós falamos, que muita gente pensa que é essa bola que fica batendo aqui, o coração que a Bíblia fala é o espírito, é o centro do sentimento, o centro da tua vontade. Se Jesus domina e entra, você passa a sentir as vontades de Deus na tua vida. Aí você não vai orar com egoísmo, não vai ficar pedindo coisa demais, não vai pensar só em você, você vai ter Jesus dentro de você, porque Jesus não pensa só em você, ele pensa no seu povo todo. Então, quando Jesus vive dentro de nós, nós deixamos de ser egoístas. Paulo diz, cada um busca o que é seu e não o que é de Cristo. A Escritura pede para nós sentir também a necessidade de nossos irmãos. Nós temos que entender que os irmãos são como membros do corpo. Às vezes um membro não funciona direito, nós sabemos disso. Também, às vezes um irmão não funciona direito, mas ele faz parte do corpo, vamos ajudá-lo. Imagina, porque esse dedo meu foi no cilindro e amassou e ficou empenado aqui, que não tem como mexer mais. Eu vou arrancar só porque ele está com defeito? Isso é igreja. Igreja é isso aqui, ó. Nós somos membros um do outro, mas se um membro não está muito bem, por que vamos arrancá-lo fora? Ou por que vamos desprezar? Alguma coisa ele faz de bom. E ele até hoje ainda dá para segurar a paleta para me tocar, tá? Não é tão molinho, macio esse aqui não, mas ele está no corpo, está vivo, tem um defeito, mas com esse defeito ele vai ficar aqui até o dia da vida de Cristo. Assim são os membros do corpo. Às vezes nós procuramos defeito nos irmãos. Quem é que não tem defeito? Devemos procurar as qualidades que os irmãos têm, que as pessoas têm, e trabalhar em cima daquela qualidade que ele tem, e deixar o defeito dele, orar a Deus e ajudá-lo. Porque sempre uma pessoa errada, às vezes ele tem uma qualidade que é importantíssima para a obra. Nós vemos então que as Escrituras, ela nos ensina todas essas coisas. Por isso, nós devemos praticar o que aprendemos. Se você tem um objetivo, tem um plano, não vá afoitamente querendo colocar esse plano em prática. Primeiro vai consultar a boca do Senhor. Sabe lá o que vai acontecer? Sabe lá o que está lá na frente para te pegar, ou uma armadilha do inimigo? Por isso é muito importante. Hoje eu falei para um rapaz que os bandidos pegaram, jogaram uma pedra na cabeça dele, bateram nele com um porrete atrás, quebraram ele todinho. Eu falei, você está na igreja, eu estou indo, mas você não parece um cristão.
suas vestes, o seu jeito, você precisa ser um cristão de verdade. Porque nós temos uma identificação muito maravilhosa, que é Cristo em nós, nossas vestes, nossas palavras, tudo em nós identifica que nós somos um cristão. Porque nós temos um compromisso, nós acertamos um compromisso. Eu sei que tem muitas igrejas liberais por aí, mas a Bíblia não libera nada. Ela não libera nada. Ela só libera o pecado para sair da sua vida. Está liberado, sai daí que essa vida não te pertence. Mas a Bíblia não libera nada. Os homens é que liberam para agariar fundos financeiros e gente. É para isso mesmo, a verdade é esta. Então o nosso Deus tem os objetivos dele, tem os planos. Segundo as Escrituras, a terra é dominada pelo Senhor. E tem muita gente quebrando a cara de um lado para o outro porque fazem a sua vida do seu modo, né? E não confiam no Senhor. Olha, irmãos, eu confesso, não foram muitas vezes, porque sempre tive o temor de Deus, mas algumas vezes eu fiz coisas que não foi da direção do Senhor, eu insisti pelo meu desejo, pela minha ansiedade, fui adiante e não deu em nada, só prejuízo. Mas todas as vezes em minha vida, nesses 43, 44 anos servindo a Jesus, todas as vezes que eu esperei no Senhor, com paciência no Senhor, tudo se encaixou perfeitamente e alegria houve no final. Como diz em provérbio, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Quando Deus está abençoando, quando vem da mão de Deus, não acrescenta dores. Agora, quando a pessoa está conquistando algo, através de força, através de problema, através não sei de quê, Deus não está no negócio, irmão. Porque tudo que Ele for te dar, Ele vai te dar em paz, quando o seu coração não estiver nem mais sentindo vontade daquilo. Na experiência da nossa vida, eu percebo que Deus costuma me dar muitas coisas, e me deu muitas coisas num momento em que eu não estava mais esperando. Que eu estava, sabe o quê? Descansado no coração. Porque o Senhor não tem prazer de dar nada aos seus filhos quando Ele está ansioso. Porque Ele vai unir a ansiedade com o seu objetivo e vai tornar uma idolatria o seu objetivo e vai esquecer do Senhor temporariamente ou por muito tempo. Primeiro o Senhor, primeiro o Senhor trabalha exercitando o nosso coração, entende? Fazendo o seu coração descarregar aquela ansiedade. Então chega um momento que você não está mais assim, tão afoito, tão desejoso. Aí o Senhor Deus te dá, porque o seu coração já está preparado para administrar. Isso tudo para você não se perder diante de Deus. Não é porque Ele é ruim, é porque Ele sonda o seu interior, Ele sonda a sua vida, Ele sabe o dia de amanhã porque já está traçado no livro dele. Então Ele procura botar você no caminho dele, na vereda da justiça dele. E procura te acalmar, te ensinar a esperar, a esvaziar o teu coração das coisas da vida. Eu às vezes, irmão, eu esqueço de coisas que eu tenho. Mas esqueço mesmo, porque eu não estou pensando nelas. Eu passo o dia pensando nas coisas de Deus, né? Orando pelos irmãos, meus filhos, né? Graças a Deus, tenho orado bastante. Então os caminhos do Senhor são muito assim perfeitos, são assim imensos, são valiosos. Vale a pena sim experimentar? Vale. Experimentar o Senhor Deus, trabalhar, deixar Ele trabalhar no nosso viver. Tanto nas coisas materiais como nas coisas espirituais. Amém, irmãos? Amém.